Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela vai trazer a história de vida dela e como ela sempre se relacionou com as questões da espiritualidade. Eu vou pedir, é claro, para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito o nosso projeto 1818. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, dá uma chegadinha lá nas nossas redes. E vamos começar então o nosso episódio de hoje, nada melhor do que a própria convidada, ela se apresentar para vocês. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Silmara, tenho 30 anos, sou mãe, né, casada, tenho 2 filhinhos, casada já vai fazer 11 anos, né, apesar de novinha. Minha profissão é pedagoga, né, atualmente como diretora de uma instituição parceira da rede de Guarulhos, né, onde a gente trabalha com 240 crianças. Sou cristã, né? Não fui criada na igreja, já fui para a igreja com 15 anos, né? E de lá para cá eu venho construindo a minha vida com Cristo, né? E gerando um testemunho aí. Que legal. Bom, seja muito bem-vinda Obrigada. e vamos começar a entender um pouco a Silmara, né, e como que ela chegou até o dia de hoje, né? Como você bem disse, pedagoga, hoje diretora de uma instituição que cuida de crianças, Sim, que é aquilo que é mais caro, eu acho, né? A criança, ela é uma joia que tem que ser muito sim, bem cuidada, acolhida, mas a Silmara, quando criança, né? Você disse que começa uma caminhada cristã aos 15 sim, anos, né? Na igreja que você está sim, hoje, mas como é que foi até os 15 anos, a influência de pai e mãe, como é que foi essa infância? sim. A minha infância foi bem prazerosa, né? Foi do brincar mesmo na rua, ali tudo. E aí, porém, esse lado da familiar sempre foi muito conturbado, porque meu pai, ele era alcoólatra, né? Então, assim, tinha as questões em casa e era muito difícil, né? Então, assim, era um desespero pra gente. Então, assim, teve o lado bom da infância, mas também teve o lado muito difícil, que foi essas questões familiares, que era bem complicado pra gente. Até que a minha irmã tomou a iniciativa de ir para a igreja, né? Então, foi lá onde ela Ela é mais teve velha? isso, mais Tá. velha. Ela tem 37 anos. Então, foi ela que deu a iniciativa de buscar uma ajuda espiritual para nossa casa, né, para nossa família, e foi onde a nossa vida começou a mudar, Ah, né? O meu tá. pai também se converteu, a minha Que mãe legal. também se converteu. Então, assim, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, né? E todas aquelas lutas que a gente passava, hoje é uma luta com Cristo, não que tá mais fácil, né? Mas nós temos Jesus e é o Tá. que alivia todas as dores. Você, de certa forma, você se sente mais protegida, mais Com acolhida, certeza. mais segura? Sim, com certeza. É o nosso refúgio, né? Cristo, a Tá. palavra viva ali, é quem renova nossas forças a cada manhã. Então, assim, eu venho tendo experiências com Deus onde jamais eu imaginei chegar, né? Tá. Então, Que é legal. isso. Agora, Silmara, fala para nós. Bom, primeiro, qual é a igreja, né? Sim, Porque nós sabemos, Brasil, nós temos toda a diversidade, né? Em termos não só dentro do viés cristão, mas todas as outras nomenclaturas. Qual que é a igreja que eu você... sou da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Belém, né? Então, congrego nessa igreja desde os meus 15 anos. Né? Foi bem difícil ir, porque, assim, é uma igreja que tem as suas doutrinas, né? E tudo mais. Então, é, me relutei um pouco de ir para a igreja por conta de todas essas questões. E ali veio aquele pensamento no auge da adolescência, 15 né? anos, né? 15 anos e tomando a decisão de ir para a igreja e largando aquilo que é da idade, muitas das vezes, né? Então, baladinha, aquelas coisas. E ali eu fui servindo ao Senhor e vendo o quão seria gratificante estar no caminho dele ao longo desse período. Então, não me arrependo de ter ido para a igreja ao longo desse tempo. Tá. Pelo contrário, talvez, Sim, né? Agora, a Assembleia de Deus é uma instituição
Sim. Ela é antiga, né? Antiga. Tá, você pode falar um pouco o que é a Assembleia de Deus? Sim, Porque sim. nós já tivemos convidados aqui de várias nomenclaturas evangélicas e é legal, acho que, explicar um pouco o que é a Assembleia de Deus, né? E porque ela é bastante antiga também. Sim, sim. A Igreja Assembleia de Deus, ela já tem mais de 100 anos, Isso. né? Então, assim, é uma igreja que foi uma das primeiras igrejas da Assembleia de Deus que foram trazidas aqui para o Brasil. Então, assim, tem as suas doutrinas, né? Então, as suas questões religiosas, as suas doutrinas. E é uma igreja também que acolhe muito as pessoas, né? Dentro da igreja é denominado grupos, né? Subgrupos, onde a gente trabalha ali com um grupo de idades, então adolescentes, crianças, irmãs. E em cada subgrupo desses vem o corpo da igreja num todo. Tá. Então, assim, fiz parte do subgrupo que foi no grupo de jovem, né? Então, ali eu trabalhei por 10 anos fazendo trabalho ali social, cuidando da parte de louvores na igreja, por um bom tempo, desde quando eu me casei, que foi na igreja também. Tá. O seu marido também é da igreja? Também é da igreja. É. Também. Haveria algum problema? É só uma pergunta mesmo, uma curiosidade. Se ele não fosse da igreja, não? Sim, pelos princípios bíblicos e o ensinamento da própria igreja, existe uma questão que é o jugo desigual. Tá. Então, quando a gente é cristã, a gente procura alguém que esteja ali na mesma fiação que você. Entendi. Então, a gente procura pessoas que tenham a mesma ideologia, pessoas que vão te acompanhar nessa caminhada. E quando a gente conhece pessoas que tenham esse jugo desigual, acaba que isso fica muito mais difícil. Tá. Né? Porque você está indo para a igreja e a pessoa está indo para um outro lugar. Então, assim, há problema nessa questão de ser diferentes caminhos. Entendi. Então, quando a gente tem uma mentalidade e os dois caminham juntos na fé, é diferente. Tá. E, de repente, pode ser que eu me corrija se eu estiver errado. Até para educar um filho. Com certeza. Para pensar na família, né? Dentro daqueles valores. Isso mesmo. Né? Eu creio que isso também tem uma influência. Isso mesmo. As questões dos valores cristãos, né? Então, tudo mais. Então, ele também é filho de pastor, né? Então, foi criado ali na igreja também. Então, assim, nós dois temos os dois ensinamentos ali e a nossa cultura familiar também, né? Que tem as questões religiosas, mas tem a cultura familiar de cada um. Tá. Né? E com isso a gente cria os nossos filhos e educa os nossos filhos. Tá. E a comunidade de vocês é grande? É em Guarulhos? É em Guarulhos. É. É em Guarulhos. Fica na região... Pode falar o endereço se quiser, Tá. viu? Não tem problema. Fica ali na região... Eu congreguei por muito tempo ali na região do Cabo Sul. Tá. Né? Como se fosse uma comunidade mesmo. É uma família, uma grande família. Exatamente. Tá. Congreguei muito tempo lá, desde os meus 15 anos. E atualmente acabei mudando de congregação, porque acaba-se que vai mudando assim, bastante essa questão de pastor e tudo mais. E vem também a questão do meu filho, que é uma criança atípica. Então, a igreja a qual eu me converti é uma igreja muito grande, por mais que seja de bairro, mas era uma igreja muito populosa. E ali eu encontrei algumas dificuldades para lidar com o meu filho na igreja também, né? A questão do barulho e tudo mais. Então, assim, eu procurei uma outra congregação que fosse um pouco mais tranquilo, para que pudesse ele também me acompanhar aos cultos e também pudesse ter uma atenção melhor para ele. Então, foi uma decisão muito difícil, mas atualmente a gente está lá, vai fazer uns 2 meses, né? Então, assim, é uma congregação, o mesmo ministério, porém é uma congregação menos populosa do que onde eu frequentava. Tá. O seu filho é uma criança atípica? Atípica, 7 anos ele tem. E você só tem ele? Eu tenho ele e tenho uma menina de 2 anos. Ah, é? É. Que bonitinha. Então, tá aí já indo para a escola daqui a pouco, né? Não, ela já está na escola. Ah, já está. E ele também? Ele também já vai tá... para a escola. É. Ele também vai. Davi Luiz foi um presente de Deus na minha vida, né? Costumo dizer que a gente não entende o trabalhar de Deus, né? A gente não entende o porquê que a gente passa as situações, o porquê que vem as dificuldades, as lutas. E ele veio, assim, como um presente que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Sendo mãe atípica
E envolvendo também a minha questão profissional, a questão também religiosa, né? Porque a gente fica se cobrando e falando, por que eu? Me meu tantas pessoas, porque eu, né? Fui ali escolhida para ser uma mãe atípica e Deus tem dado graça, né? Graça para lidar com ele e estratégia também. Porque por muito tempo eu deixei de levar ele para a igreja. O meu esposo também deixou de ir para a igreja. Então, assim, é algo que não é tão falado, né? Mas o autismo, ele tá muito frequente dentro das igrejas hoje. E é preciso que os líderes mesmo, né? Quem tá lá na frente, pense nessas famílias atípicas, né? Em como acolher essas famílias, em como acolher essas crianças. Porque a mãe, às vezes, ela tá ali frágil e ela vai para a igreja para ouvir uma palavra de fé, de ânimo, né? De renovo. E muitas das vezes a criança ali acontecem coisas que você sai mais ali meio que ansioso ou agitado Deprimida. Exatamente, do que renovada. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a igreja precisa começar a ter esse olhar, que é o acolhimento a essas crianças. Sabe, senhora, que você trouxe uma questão hoje, eu acho, aqui para o 1818, que a maior parte das pessoas não tinham pensado nisso ainda. Porque quando se fala em inclusão, a gente fala em escola, Sim. né? Eu acho que é o grande desafio quando o filho, a família típica, ela vai entregar essa criança para uma escola e a gente sabe as dificuldades de inclusão, as questões políticas, estrutura física, profissionais, tudo, né? Sim. Porque não é simples, é complexo. Sim. Para dar um acolhimento adequado, Sim. exige uma série de demandas. A gente pensa em inclusão no ônibus, no metrô, no shopping, mas eu acho que você é uma das primeiras que fala aqui sobre isso no espaço religioso. Sim. Né? E eu acho que isso é um alerta, mais do que alerta, eu acho que é urgente uma reflexão das lideranças religiosas, não importa qual nomenclatura, né, de entender essas famílias, né, pai, mãe e irmãos também, né, e a própria criança em si, né, que tem uma demanda. Então, acho que o que você trouxe para nós hoje é muito importante. Sim. Porque essa reflexão, se ela não for feita e não for pensada, o espaço que deve ser de inclusão e acolhimento passa a ser de exclusão. Exatamente. Né? Em vez de atrair, vai jogar para fora. Então, eu não sei qual a medida que você sentiu isso, né? Porque só a mãe que pode dizer e falar, talvez nem oralizar o que sentiu, de tão complexo que é, mas eu acho que você trouxe uma coisa muito importante para que as pessoas pensem sobre isso hoje. Sim, eu acho que é importante a gente levar a informação para dentro da igreja também. Né? A gente fala da inclusão ali, como você falou, na escola, né? Porque é um direito, né? Então, assim, a criança, ela tem o direito de estar na escola. Então, a escola tem que acolher essa criança. Mas e os outros lugares? E os outros espaços? E essas famílias que frequentam as igrejas também, ou qualquer outro centro religioso. São várias, né? Exatamente. Ou qualquer outro espaço religioso também. Tem adaptação para essas crianças que são atípicas, né? De que maneira essas crianças são tratadas ali dentro, né? De que maneira que a igreja ela vai acolher essas crianças e esses pais. Sim. Nós estamos acolhendo ou nós estamos afastando? Né? Então, assim, são reflexões que eu levei essa pauta para o meu pastor e eu falei para ele, pastor, se você quiser, eu me informo, eu vou atrás, né, de informações, eu trago alguém que tenha conhecimento e vamos trazer o conhecimento para dentro da igreja também, para a gente poder trazer mais essa pauta. E eu não sou um caso isolado. Pelo contrário. Então, assim, cada vez mais tem se chegado o diagnóstico de autismo ou de qualquer uma outra comorbidade que não é vista ali
fisicamente, mas que é uma questão neurológica mesmo, Sim. que você não vai detectar ali ao olhar. Então, é bem confuso, porque muitas pessoas é dita como... é uma falta de educação, a criança não consegue se controlar, isso é culpa dos pais, né? A igreja é lugar de Tá, sentar e ficar tá calado. atrapalhando o culto, ou o sermão, a homilia, o Exatamente. ritual, não sei. Exatamente. Então, assim, e o entender o porquê. Essa criança, ela não consegue ficar E os sentada ali. olhares, né, Silmara? Que às vezes são Exatamente. piores, né? Os Exatamente. olhares de julgamento, né? Exatamente. E aí vem algumas falas de pessoas até por uma certa ignorância de falar assim, deixa ele porque ele é doente. Né? Não, não, pode deixar ele aí, porque ele é assim. Então, assim, ele não é doente, né? Ele tem uma neurodiversidade, Uma condição. uma condição, né, a qual está cada vez mais presente na nossa sociedade e precisa ser falado sobre isso, Claro. né? Então, por isso que eu falo, a Deus ele não dá nada em vão, né? Então, assim, eu digo que o Davi ele é um presente de Deus para minha vida, para que eu possa olhar com outros olhos, né? Talvez se eu não tivesse, eu jamais teria esse olhar para essas famílias que são atípicas. Tá. Isso tem tanto na questão religiosa, tanto na minha questão profissional também. Sim. O diagnóstico dele foi jovenzinho? Ele foi diagnosticado com 4 anos, né? Antes disso foi muito difícil, porque ele não falava com Tá. 4 anos. Então, assim, ele só soletava algumas palavras aleatórias, mamãe, papai, água, mas não falava frases. Então, assim, o meu sonho era ver o meu filho falar, porque ele não falava. Né? Então, assim, eu via os conjuntos lá na igreja, das crianças, louvando, e ali eu não vi o meu filho, né? Eu não vi o meu filho, ele não conseguia ficar, né? Ele não conseguia participar, e aquilo você vai desconstituindo coisas, Sim. a qual a gente cria expectativas em cima dos nossos filhos, Que é natural. que é natural, mas quando você é mãe atípica, você vai desconstruindo isso. Isso. Né? E aquelas ansiedades que a gente tem, a gente olha e fala, Deus, cuida, né? Cuida dele para mim, de cada fase, e ele vai falar. E eu tenho fé de que ele fale, né? Então, assim, a gente vai ali passando pelas fases, né? Orando e pedindo a Deus que Deus nos dê graça e sabedoria. E hoje ele já fala, né? Tá com 7 anos, ele fala, tem as suas limitações, Sim. tem a sua dificuldade, mas já está falando. Tá. Então, assim, é uma conquista a cada dia e cada fase que ele vem se desenvolvendo. Tá. Agora, a pedagogia tem alguma relação com a sua caminhada espiritual dentro da igreja? Foi uma escolha apenas ali, não vocação? Como que foi Vamos essa lá. escolha? A minha mãe, ela sempre foi aquela mulher independente, né? Então, assim, ela sempre deu o jeito dela de ter ali a questão financeira dela. Então, não é aquele tipo de mulher que nunca esperou ali pelo marido, né? Tá. Então, assim, minha mãe chegou a cuidar de criança dentro da minha casa, que chegou a 14 crianças. Nossa. Né? Então, eu vendo aquelas crianças ali, eu fui aguçando essa questão do ensinar, né? Então, era eu que ensinava ali para eles, mesmo da idade ali próxima, mas era quem brincava sempre ali de escolinha, quem estava ali para ajudar, quem estava ali na questão do cuidar também. E quando eu me converti, eu entrei na escola dominical para cuidar do setor de crianças. Então, ali eu dava aula para as crianças. Foi onde eu arrumei o meu primeiro emprego como recreacionista numa creche. Tá. E aí veio a vontade de estudar, né? De escolher a pedagogia para entender um pouco mais desse universo infantil. Tá. A creche que você hoje é diretora, ela tá ligada à igreja ou não? Não, ela não está ligada à Tá. Porque igreja. algumas são, né? Ligadas a Algumas algumas são. instituições, né? Algumas são. É uma dos meus sonhos, assim, é criar uma creche que acolhesse, né? Eu vejo que tem bastante escolas, mas que hoje são particulares. São escolas que são vinculadas a cunho religioso, mas são muitas escolas particulares. Sim. Porque quando a gente trabalha, a escola que eu trabalho é uma creche conveniada com a prefeitura de Guarulhos. Tá. Então, a creche, quando ela é conveniada ou ela é de alguma rede,
ela não pode ter cunho religioso, Sim. porque a escola ela precisa ser laica. Então, não pode envolver essas questões religiosas, porque nós atendemos todos os tipos de culturas, né? Ali na escola, ali naquele ambiente. Então, não tem ligação com a igreja. Ela tem, você disse que ela tem 250 crianças? 240 crianças 240 atualmente. crianças. E o período é integral? Período integral, das 7 até o as dia 5. inteiro. Almoço, janta também, Café da manhã, café da almoço, tarde, o dia inteiro. O dia E qual que é a inteiro. faixa etária? Dos pequenininhos, 6 meses até os 5 anos de idade. Então tem berçário. Tem berçário também. Nossa. Tem berçário também. E aí veio a minha experiência, Tá. né, como mãe atípica, como essa questão de fé, né, e acolher também essas outras mães a qual eu recebo lá na creche também. Porque a gente percebe o quão a família ela fica vulnerável, né, nessa situação. E aí eu entendi o porquê da minha missão. Tá. Né? É uma responsabilidade absurda, né? Porque se você pensa 240 crianças, são 240 famílias. Exatamente. E imagina quantas pessoas você acaba atingindo com o seu trabalho. Exatamente. Né? E vocês têm monitoras, tem bastante gente, porque o número desse de crianças, né? Funcionários a gente tem 32. 32. 32 funcionários, né? Atualmente não são todas professoras, né? De formação. E aí vem os outros funcionários que são para agregar no atendimento para eles. Então, parte de secretaria, parte de cozinha, limpeza, é uma equipe mesmo. É porque até nutrição, né? Exatamente. A parte de nutrição hoje não tem um lugar que não seja sério, que não tenha um aporte nesse sentido, exatamente. Né? Como nós somos uma creche que é parceira, então, assim, toda essa parte da nutricional, ele já vem direto da própria rede municipal. Ah, tá. Então, assim, por mês, ele já é criado um cardápio para as crianças ali, onde eles enviam essa merenda, né, para eles, para estar seguindo esse cardápio que é criado com uma equipe nutricional deles mesmo. E a base, né? Porque com se você certeza. pegar a criança bem alimentada, você como pedagoga, você sabe, exatamente. né? Todas as questões cognitivas, tudo aquilo que é... exatamente. Aquilo que é necessário na formação, a criança vai ter, exatamente. Né? Então, lá na escola, a gente divide a rotina deles, né? Entre atividades, recreações, os horários de alimentação, né? Que também são importantes. O horário do descanso, que a gente também tenha uma pausa ali no meio do dia, né? Que também é super importante para eles no desenvolvimento deles. Então, a creche, ela tem todo um desenvolvimento da hora que chega até o horário que eles saem. Ah, que legal. Que bairro que é, seu Marquinhos? Fica na região ali da Vila Rosália. Ah, Vila Rosália, tá. Isso, ali na região da Vila Galvão, mais conhecido. Ah, que legal. Bom, vamos voltar para a igreja, então, para as questões espirituais, porque são muito importantes, né? Sim. Então, tá bem interessante, assim, eu acho que a sua história, porque tem muita superação dentro dessa trajetória toda sua, né? Em vários aspectos. E, ao mesmo tempo, você falou da questão da doutrina, né? Como todo lugar tem ali a sua estrutura doutrinária. A doutrina dentro da Assembleia, ela é mais pautada no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos ensinamentos de Cristo. Como que hoje a Assembleia, né, desde há mais de 100 anos, como você disse, ela nasceu nos Estados Unidos, é isso? Sim. Isso. Então, como que é essa doutrina? Ela é toda pautada na Escritura? Sim. Como que funciona essa situação dentro da igreja hoje? Sim. Na igreja a gente tem um dia que é denominado culto de doutrina, onde tem ali os ensinamentos, né? Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento também, pautado nas questões mesmo da caminhada com Cristo, né? Essa questão da gente gerar um testemunho para outras pessoas também, né? De como que você se porta para a sociedade, porque nós somos um folheto vivo, né? As pessoas estão olhando para nós o tempo todo, né? E como que você está levando Cristo para as outras pessoas? Será que as pessoas estão olhando para nós e falando, eu quero seguir a Cristo como aquela pessoa? Então, é algo que a igreja ela traz bastante. O exemplo. A questão do exemplo é bem latente por conta disso, né? Os ensinamentos, né? Os dons
que é a caridade, o amor, né? Então, assim, é uma das coisas que eu trago muito dentro do meu coração, que é levar essa questão do dom do amor às pessoas, seja ela qual for, né? Que é a mensagem de Cristo, né? Pregar o evangelho a qualquer criatura, seja ela qual for. Tá. Então, é uma das coisas que eu levo, né, para minha vida, que eu tenho aprendido, né? Onde eu conheço as pessoas, eu falo da minha história de vida, de fé, né? A minha construção da minha família, o que eu passei até aqui, e foi a fé em Cristo que me ajudou, né? A chegar onde eu estou, né? Com 25 anos, eu assumi a direção da escola e eu vi que ali era a mão de Deus, né? Eu vi que Deus estava ali comigo porque tão novinha e uma responsabilidade já tão grande e ali sempre com os ensinamentos da igreja sempre no meu coração, né? Respeitar as pessoas, levar o amor, a palavra, a caridade, ajudar a quem for, né? Então é uma das coisas que eu aprendi na igreja que é muito forte e eu levo sempre comigo. Tá. A Assembleia de Deus, na qual hoje você faz parte, a congregação, né, que você faz Sim. parte, vocês têm projetos sociais também? Sim, sim. Tem um projeto social, tem um projeto na ceia que a gente chama Mesa do Amor. Essa Mesa do Amor é a própria congregação, ela arrecada alimentos para a igreja e depois a igreja ela tem uma equipe de assistência social que vai lhe demandando as famílias que necessitam. Pode ser famílias que é da própria congregação ou são casos que chegam até a igreja que ajudam também. Tá. Então, é um dos projetos que a igreja ela faz, que é a Mesa do Amor. Entendi. A pessoa que hoje está buscando e ela, de repente, aqui está te escutando, fala, "Putz, que legal, eu acho que é disso que eu estou precisando, né? A pessoa, para entrar na Assembleia, ela pode ir lá, Com ou ela certeza. tem que ser convidada, ou ela tem que ser levada por alguém? É Não. uma igreja de porta aberta? Como Sim. funciona a Assembleia? Bom, a Assembleia ela é uma igreja de portas abertas, Tá, né? Ali tem um trabalho voltado para cada faixa etária, né? Como eu te falei, que a gente tem esses subgrupos dentro da igreja por uma questão de administração, mas ali é um corpo só. Então, assim, muitas pessoas vão convidadas, né? claro. Porque já conhecem, então ali é mais fácil. Mas isso não te proíbe de você entrar, de você assistir um culto, né? E você estar num lugar que você se sinta bem, de ouvir uma palavra, né? De acolhimento. Então, é uma igreja que atende qualquer pessoa que entrar ali. Legal. Bem, hoje eu acho que você, até como pedagoga e ligada às questões da educação, você deve estar, com certeza que você está percebendo hoje como os jovens estão muito carentes de um monte de coisa, né? Não vou nem citar um fator ou dois. Não, o jovem, de modo geral, ele está muito carente, tanto é que a gente está vendo cada vez mais jovens com depressão, Sim, pânico, enfim, cada vez mais jovens, sim, né? Que outrora isso abatia mais os adultos, era uma coisa mais do mundo do trabalho também. sim. Você acredita que a igreja, né, ela tem um papel, a espiritualidade, como você Sim. quiser interpretar, tem um papel importante para ajudar esse jovem, para preencher até porque você começou com 15 anos, 15 anos. né, que é uma idade, é uma idade muito delicada, né? Sim, Não importa se foi o pessoal lá do início do século passado, ou do meio do século passado, ou desse século. Não, ser adolescente é complexo, sim, né? A gente sabe disso. Não importa o momento que você vai ser adolescente, mas, sim. né? Então, como que você vê, na sua opinião, né? Você que trabalhou tanto tempo com jovens também, qual o papel da igreja para o jovem hoje? E se você percebe a ausência de jovens na igreja, né? Como que é a tua visão aí? Sim, olha, como eu te falei, eu entrei com 15 anos, né? Ali eu tive que me apegar ali em algo, porque o mundo, a gente fala o mundo são as coisas lá fora, né? Tá, Então, todas as questões de ciclo de amizade e tudo mais, quando você vai para a igreja, você acaba procurando pessoas que, assim como a gente
procura na questão do casamento, ali também ciclos de amizade que te ajude também nessa caminhada na fé. Tá. Né? Então, quando você entra ali na igreja, que você tem um grupo com a mesma idade, isso acaba te ajudando também, porque são objetivos que estão ali juntos e interligados. Fortalece. Isso, acaba fortalecendo. Né? Então, ali a gente vai aprendendo como caminhar, né? Como que nós vamos, de certa maneira, entender o que isso eu posso, isso não, o que é lícito, né? Porque nem tudo me convém. Então, ali a gente vai aprendendo onde eu posso estar, onde eu não posso estar. Então, assim, existe uma liderança que cuida desses adolescentes, existe uma liderança que cuida dessa juventude, né? Quando você é adolescente, você é meio que ali ainda vai ali na onda, né? Porque você tá ali ainda muito confuso, que é um início de uma nova vida e que você ainda não sabe ali uma profissão, muitas das vezes. Então, você ainda tá muito confuso. E quando você chega na juventude, ali os seus 18 anos, aí vem uma idade que chega ali a responsabilidade. E aí, essa adolescência, ela serve como uma base, eu acredito, para que você não desanime da fé. Porque com essa nova fase vem as novas responsabilidades, vem o conhecer outras pessoas, vem a questão de escolher uma pessoa para a sua vida que tenha os mesmos propósitos que você, que te ajude na sua caminhada. Então, a igreja ela tem um papel muito importante, que é de instruir esse adolescente, que é de instruir esses jovens, né? E hoje a gente vê muitos jovens que são levados à questão da drogadição, essa questão que já vem lá atrás, né, desde a adolescência. Então, assim, a igreja ela tem um papel fundamental no acolher esse adolescente, esse jovem, com uma palavra de vida, né, de que, olha, Jesus, ele é a vida, né, então, assim, com ele a gente vai ter dificuldades, mas nós vamos entender que tudo é um testemunho sendo gerado. E a igreja ela faz esse trabalho que é muito bonito, que é de base ali, né? Desde criança, né? Ali você vai trazendo os princípios bíblicos, as histórias bíblicas, as histórias de fé, de homens que sofreram, mas que eles venceram, assim como Jesus Cristo. Então, eu acredito que esse trabalho da liderança com esses conjuntos é onde traz essa base para a vida adulta, né? Tá. Que quando a gente tem esses ensinamentos, por mais que a gente desvie, mas a gente nunca vai esquecer de cada ensinamento que a gente teve em qualquer área da fase da nossa vida. Então, esse conceito de que ser do mundo é estar fora desse núcleo que é a igreja. Exatamente. A gente fala que ser do mundo são as coisas que são seculares mesmo. Então, assim, que aquele adolescente que ele é da igreja, que ele tá ali, eu não posso cabular, eu não posso fazer coisas que outrora todo mundo da minha idade está fazendo, mas que os meus princípios não vão condizer com aquilo. Então, eu posso ver todo mundo ali bebendo, eu posso ver todo mundo ali, mas aquele lugar não me convém. Aquele lugar não faz parte de mim, porque eu tenho uma outra base, né? Eu tenho um outro ensinamento, né? Então, quando a gente tem isso muito sólido, isso serve para todas as fases da nossa vida. Entendi. E hoje você ocupa alguma função dentro da congregação que você está? No momento, não. Não. No momento, eu saí, né? Saí pensando um pouco na minha família também, porque quando eu assumi a questão da juventude da igreja, foi até mesmo antes de casar. Então, ali eu fiquei por muito tempo trabalhando, fazendo esse trabalho de acolhimento, de visita a jovens, né? De reuniões, a gente chama de congressos, né? Na igreja, onde a gente convida outros jovens de outras congregações. Então, eu fiquei por muito tempo ali dando esse acolhimento. E hoje eu entendi que eu preciso dar uma desacelerada e também olhar para minha família, olhar para o meu filho também. E a minha filhinha, que agora está com 2 anos. Então, assim, a gente tem muito carinho pela obra, mas nós também temos a questão da família, que ela também é muito importante. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder
aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que estão ali conosco. Então, nesse momento, eu preferi, né, sair, eu mudei de congregação e ali eu estou dando uma atenção melhor à minha família. Tá. Seu marido, como você disse, é filho de pastor também. Filho de pastor. É. E ele não exerce a mesma profissão que a sua, Não. nenhum caminho para Não. seguir como pastor, alguma coisa do tipo. Ele congrega, né? É. Ele congrega, ele ajuda ali na questões da própria congregação mesmo, no servir, ali seja na porta, porque a igreja ela tem várias funções sem ser a questão pastoral, Tá. né? Tem ali o pastor que fica ali, mas tem o presbítero, tem a questão daquele que ajuda lá na porta, que é o diácono, tem aquele que recolhe a oferta. Então, dentro da igreja tem várias atribuições. E ele ajuda muito nessa questão do servir. Tá. Então, isso é o objetivo dele hoje, né? E Até porque é exatamente. hoje, né? Pode ser que daqui a um tempo você Exatamente. mesmo comece a incorporar novas É obrigações verdade. dentro da igreja e servir de outras maneiras, né? Sim. Porque existem várias formas, né? Exatamente. Eu amo servir, né? Seja na minha profissão, seja na minha questão religiosa, eu gosto muito dessa questão do servir. Fala muito sobre Jesus, né? Essa questão de estar com o povo, essa questão de fazer esse trabalho, essa questão do acolher as pessoas, é uma das coisas que eu priorizo muito, do escutar, do ouvir, né? Então, assim, eu já ouvi muitos casos de pessoas ali eu pensei em tirar a minha vida, Nossa. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade, né? Enquanto cristão também, que é você ouvir, é você acolher, é você ter uma palavra de esperança para as pessoas. Porque hoje as pessoas, como você mesmo falou, seja ela adolescente, ou seja ela jovem, as pessoas elas estão em busca de algo, Sim. né? Em busca de preencher esse vazio. E que muitas vezes é procurado em outras coisas que não preenche, né? E eles sabem qual é a fonte, Sim. né? Seja em qualquer questão religiosa, né? E cada um sabe aquilo que preenche a sua alma. Então, eu acho que essa questão do servir é algo que é muito latente na minha vida. Que legal. Silmara, temos uma pergunta clássica aqui no nosso programa, que eu acho que é importante. Todo mundo que vem aqui, de certa forma, deixa aqui aquilo que ele sente. Na verdade, é um sentir em relação a Deus e tempo. Para você, Silmara, com toda a tua caminhada, com a tua história, como que você pode definir, se é que essa é a palavra correta, Deus e tempo para você? Olha, Deus é tudo para mim. Eu acho que Deus ele está presente na minha história em todos os momentos, né? E quando a gente traz essa questão de tempo na questão religiosa, a gente tira o nosso tempo e a gente pensa no tempo de Deus, né? O tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Às vezes a gente quer as coisas ali para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Deus ele tem o tempo dele, né? E por mais que a gente esteja sofrendo em alguma situação ali que acontece na nossa vida, mas o tempo de Deus ele é perfeito. E as coisas acontecem no tempo dele. Então Deus ele é tudo para mim, né? Ele é Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que eu procuro me espelhar como pessoa, né? Então é nele que eu confio todos os dias. É nele que eu busco a minha fé, alimentar a minha fé, para ser uma pessoa melhor, né? Para ser uma esposa melhor, para ser uma irmã melhor. Então, assim, Deus, ele representa hoje tudo. Em toda a trajetória da minha vida, na minha questão familiar. Eu vi a mudança na minha família depois que eu comecei a servir a Cristo, né? Depois que eu comecei a minha caminhada com Cristo. Então, assim, hoje ele é tudo para mim. Legal. Silmara, antes da mensagem final, você quer deixar alguma rede social, alguma coisa que você acha legal as pessoas chegarem até você?
Fica à vontade. Sim, quem quiser me achar lá no Instagram é Silmara Vieira. Lá eu tenho alguns registros, tanto da igreja, tantos da escola também, da creche. Tem meu filho também, que eu posto algumas coisas dele também lá no Instagram. Então, quem quiser me procurar por lá. Legal. Bom, e para finalizar, é muito importante que você deixe um recado, né, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. É sempre muito relevante, porque eu acho que o mundo hoje, a internet precisa de palavras de acolhimento, de inspiração, de amor, né? Nada de ódio, pelo Sim. contrário. Então, por favor, deixe uma mensagem para os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui. Bom, desde já eu quero agradecer vocês, o convite, né? Tava bem nervosa, falei, meu Deus, o que eu vou falar lá? Tranquilo. Mas eu agradeço muito, né? Eu acho que o que vocês fazem aqui de abrir a oportunidade para as pessoas falarem, isso é muito importante, porque isso também dá palavra de esperança para as pessoas, né? A gente não sabe as pessoas que estão lá do outro lado, como eles estão se sentindo. E esse testemunho que ele é gerado, ele serve como uma palavra de vida, né? De ânimo, de renovação. Então, essas pessoas que estão assistindo, eu desejo que eles tenham esperança. Esperança de uma vida melhor, esperança de que esse vazio ele seja preenchido e dizer que, trazendo para mim a questão religiosa, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, você que está aí, né, que sente esse vazio, que precisa de algo, que precisa ser preenchido, procure um lugar, né, que você se sinta bem. Hoje a gente tem várias congregações, a gente tem várias igrejas, e eu acho que é importante a gente ter essa questão da fé bem estabelecida, né? Qualquer cunho religioso, eu acho que isso é importante, porque a fé ela nos ajuda, né, a nos manter como ser humano. Então, eu desejo vida às pessoas, esperança, uma palavra de ânimo, né? De renovação, porque os nossos dias não têm sido fáceis, Sim. né? O dia a dia tem sido cada vez mais difíceis, né? Essa questão da depressão tá algo assim surreal, né? A ansiedade, as pessoas elas sofrem pelo acesso do futuro, né? Então, assim, lance todas as ansiedades em Cristo, porque Ele é quem alivia as nossas dores, né? Independente do que você esteja passando. Que Jesus te dê paz, né? E que você seja agraciado, né? Pela paz que excede qualquer entendimento. Muito bem, muito obrigado pela sua Imagina. presença, por ter acreditado no projeto, né, 1818, por estar aqui. Um dia Agradeço. frio, né? A Sim, gente, que maluquice, ontem estava 34 sim, graus, 35, agora deve estar 18, 17, e amanhã vai estar por aí. sim. Então, realmente está difícil viver. No planeta está assim, extremamente desorganizado e é um alerta também que a gente precisa pensar Sim, sobre isso, né? Muito obrigado e mais uma vez imagina. eu quero fechar, antes aqui dos finalmente, o alerta que a Silmara trouxe para nós, que é a questão da inclusão, né, de crianças atípicas nos espaços religiosos. Sim, Algo para se pensar muito, né, e levar isso para dentro das comunidades e refletir sobre isso, né? Bem, então ficou aqui o alerta. E eu finalizo mais uma vez agradecendo a Lute Benedetta, que é uma empresa de velas que apoia o nosso projeto. Eu tenho certeza, dá uma chegada no Instagram deles, vocês não vão se arrepender. É de muita qualidade mesmo, velas aromáticas. Então você deixa na sua casa, na sala, queimando, fica um aroma muito agradável e é legal. Então chega lá no Instagram deles também. Tem a Bacarim English School, que é uma escola de idiomas que está aqui na internet, virtual. Então, tudo online. Vocês vão ter um método muito legal, professores muito preparados. Então, procurem lá o Rodrigo. E também tem a Noesis, que é uma empresa de psicólogos, que eles basicamente atendem brasileiros que moram fora do nosso país e que, por conta aí da distância da família,
da cultura, da gastronomia, enfim, passam por muitos apertos aí, e essa empresa, ela basicamente dá um aporte para essas pessoas do ponto de vista psicológico. Então, indico essas 3 empresas que também apoiam o nosso projeto. Bem, eu finalizo o programa, mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito o nosso programa com seus amigos, amigas, com seu grupo aí de WhatsApp, né, no condomínio, na igreja, na escola, em todos os lugares, porque isso é muito importante para o nosso projeto. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.